é de facto uma população diferenciada. Eu lembro-me que nos primórdios da psicologia, quer na psicologia, quer na visão do mundo em geral, as crianças ainda eram consideradas pequenos adultos e, portanto, na tradição psicológica, na tradição da psicologia, não foram consumidas imediatamente as adaptações desenvolvimentistas que eram necessárias para se conseguir abordar esta população com características muito particulares. Existem inúmeras teorias sobre o desenvolvimento humano, não é? Do ponto de vista cognitivo, do ponto de vista psicossocial, do ponto de vista psicossexual, muitas teorias que foram surgindo ao longo do tempo, que foram dando razão à ideia de que se tratam de facto de seres humanos em etapas de desenvolvimento diferenciadas. E como tal, um terapeuta que vá trabalhar com crianças e jovens tem que se preparar autenticamente para se adaptar às características do paciente que tem à sua frente e aplicar todo um conjunto de instrumentos de avaliação que estejam adaptados às suas particularidades. Exemplo, para os terapeutas que trabalham com crianças mais novas, existem muitos instrumentos utilizados para a avaliação cognitiva, para a avaliação emocional, para a avaliação comportamental, que não podem ser aplicados porque simplesmente, se eu quiser aplicar um instrumento de autorrelato a uma criança que ainda não tem capacidade linguística, capacidade leitora, até, né, linguística que já pode ter, mas que não tem a capacidade leitora, não vou ser bem sucedido. Se entregar uma tarefa de completamento de frase a uma criança que não sabe escrever, não serei bem sucedido. Se entregar um questionário de 200 itens a uma criança com menos de 10 anos, provavelmente vai se aborrecer muito rapidamente e as suas respostas não são fidedignas. Se eu pedir a uma criança com menos de 11 anos que reflita sobre o seu próprio comportamento e a sua própria forma de pensar, poderá ter limitações metacognitivas que a impedem de dar uma resposta fidedigna. Assim como terei que ser muito mais criativo e estar muito mais ligado à ideia do brincar na aplicação de instrumentos de avaliação às crianças mais novas. E o mesmo se pode aplicar aos jovens, não é? Terei que estar numa linguagem muito mais sintónica com eles, muito mais fluida, apresentar os instrumentos de uma forma a que não sejam entendidos como é mais uma prova de avaliação, como eu faço tantas na escola, para evitar o surgir da ansiedade ou afastar o próprio paciente jovem da interação terapêutica, associando o processo de avaliação a outros, noutros contextos, que pode trazer ruído para a própria relação terapêutica. Portanto, é absolutamente fundamental, consoante a etapa de desenvolvimento, e aqui é o enorme desafio dos terapeutas de crianças e jovens, é que não chega a contemplar uma etapa de desenvolvimento numa determinada dimensão humana. Eu, ao mesmo tempo, tenho que estar a articular para o mesmo paciente em que fase do desenvolvimento cognitivo, psicossexual, relacional, é que aquela criança está, para perceber como e quais instrumentos é que eu preciso de aplicar na base da hipótese clínica que eu tenho sobre qual será o problema daquele meu paciente.